Existe um tipo de amor que não vem para preencher, mas para expor. Um amor que chega como um espelho, e não como um abrigo. Ele não é o conto de fadas que a mente sonhou. É o terremoto que desperta tudo o que estava adormecido dentro de você. E mesmo quando vai embora, deixa marcas que continuam falando. Esse é o tipo de amor que transforma, mas nem sempre permanece. Jung dizia que o encontro entre duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas o que ele não disse é que, às vezes, essa reação é tão intensa que se torna impossível continuar do mesmo jeito, ou continuar junto. Você já se perguntou por que certas pessoas entram na sua vida de forma tão intensa, tão repentina que parece destino, e por que, pouco tempo depois, o que parecia conexão vira confusão, dor, silêncio? É como se o universo te entregasse algo grandioso e logo em seguida tirasse de você. Esse é o paradoxo dos encontros da alma. Eles acontecem para te mover, não para te confortar. Eles não vêm para durar, vêm para revelar. No início, tudo parece mágico. Você sente que finalmente encontrou alguém que te entende, que te vê de verdade, que parece estar na mesma frequência que você. As conversas fluem, o tempo passa diferente e há uma sensação quase mística de reconhecimento. É como se aquela pessoa sempre tivesse existido dentro de você e agora, de repente, tivesse ganhado forma. Jung chamava isso de projeção da ânima ou do ânimos. O momento em que colocamos no outro tudo aquilo que está adormecido dentro de nós. Amamos não apenas quem o outro é, mas o que ele desperta. Mas o problema é que, aos poucos, a imagem começa a rachar. O que antes era encanto vira estranhamento. As mesmas atitudes que te faziam sorrir agora te incomodam. A voz que trazia paz começa a gerar ansiedade. E você se pergunta, o que aconteceu? A verdade é que o encanto inicial era o reflexo de algo seu, um pedaço da sua alma que você ainda não reconheceu. E quando o espelho começa a mostrar também as sombras, o amor deixa de ser fantasia e se torna processo. É aí que o verdadeiro trabalho começa, porque o amor, para Jung, é uma das formas mais poderosas de individuação, o processo de se tornar inteiro. Mas esse caminho não é romântico, é psicológico. O outro desperta em você as partes que precisam ser integradas. Às vezes é o controle, às vezes a carência, às vezes o medo de abandono. Aquilo que você julgava ser culpa da outra pessoa é, na verdade, o eco da sua própria história. E se você não estiver pronto para olhar para dentro, vai culpar o outro por te fazer sentir o que, na verdade, sempre esteve aí. O amor que te transforma é o amor que te obriga a encarar a própria sombra. É aquele que te faz perceber que não era o outro que te deixava inseguro. Era a sua própria ferida pedindo para ser curada. Não era o outro que te fazia sentir rejeitado. Era o seu inconsciente mostrando o quanto você ainda se mede pelo olhar do outro. O problema é que a mente resiste. Ela quer o amor como anestesia, não como revelação. Quer alguém que apague as dores, não alguém que as mostre com clareza. Mas o inconsciente tem outros planos. Ele usa o amor como ferramenta de despertar. E o preço desse despertar é a dor. E aqui está o ponto que poucos entendem. Nem todo amor profundo é destinado a durar. Alguns vêm apenas para ativar o que estava dormente. São como chaves que abrem portas internas, e uma vez que você atravessa, o papel do outro se cumpre. A mente chama isso de perda, mas a alma chama de passagem. Por isso, muitos amores intensos terminam sem explicação lógica, porque no nível simbólico, o ciclo já foi completo. Pense nisso. Quantas vezes você jurou que nunca esqueceria alguém? Quantas vezes achou que aquele era o amor da sua vida, e mesmo assim sobreviveu, cresceu, mudou? No início dói. O ego quer segurar o que o destino quer soltar, mas com o tempo, você percebe que não perdeu nada, apenas se encontrou um pouco mais. Cada pessoa que te transforma deixa um pedaço de sabedoria e leva embora uma parte daquilo que você não é mais. E é curioso, quando olhamos para trás, entendemos que as relações mais dolorosas foram, na verdade, as mais espirituais, porque elas nos tiraram da superfície, elas nos obrigaram a mergulhar, elas arrancaram as máscaras que usávamos para parecer fortes, amáveis, perfeitos. O amor, quando é verdadeiro, desmonta o personagem, e o personagem, quando cai, revela a alma. Mas há um perigo sutil aqui: confundir intensidade com destino. O fato de alguém te tocar profundamente não significa que é para sempre. O impacto emocional é só um sinal de que algo dentro de você foi ativado. Nem sempre o outro é o amor da vida.
Às vezes é apenas o espelho mais perfeito para te mostrar o que falta reconhecer. E o que você sente como conexão divina pode ser, na verdade, o reencontro com uma parte de si mesmo projetada no outro. Por isso, quando esse tipo de amor chega, é preciso maturidade emocional para não se perder. Porque se você tentar segurar o que nasceu para te libertar, vai sofrer. Jung dizia que o amor autêntico é aquele que permite que o outro exista por si, sem tentar possuí-lo. O amor consciente não busca preencher o vazio, busca compartilhar a plenitude. Mas só quem já enfrentou o próprio vazio consegue amar assim. Então talvez o maior aprendizado desses encontros não seja ficar junto, mas aprender a amar sem se perder. Amar sem projetar. Amar sem transformar o outro em remédio. E isso só é possível quando você entende que o verdadeiro vínculo não está na posse, mas na consciência. Quando você consegue dizer, eu te amo, mesmo que isso não dure. Porque o amor, no fundo, nunca acaba. Ele apenas muda de forma. E se você olhar com atenção, vai perceber que cada pessoa que passou pela sua vida representou um símbolo do seu processo de individuação. Aquele que te fez rir representou sua leveza. Aquele que te magoou mostrou sua vulnerabilidade. Aquele que te deixou te ensinou sobre desapego. E aquele que ficou te mostrou o que é paz. Todos eles são arquétipos em movimento, expressões vivas do seu inconsciente tentando te fazer inteiro. Às vezes o amor chega como um anjo, às vezes como uma ferida, mas em ambos os casos ele tem uma missão: te acordar. Ele vem para te lembrar do que você esqueceu sobre si mesmo, e quando cumpre o papel, desaparece. É duro aceitar, mas alguns amores só fazem sentido até o ponto em que você entende o que precisava entender. Depois disso, o ciclo se encerra, e tentar prolongar é como insistir num eco que já se dissipou. Mas veja, isso não é uma tragédia, é a beleza do caminho da alma. A vida não se resume a manter, mas a evoluir. O verdadeiro amor não é o que fica, é o que te transforma. Porque o que fica, sem transformação, vira apego. E o apego disfarçado de amor é a prisão mais bonita que o ego construiu. Há uma diferença profunda entre um relacionamento e uma ligação de alma. O relacionamento é o palco. A ligação é o roteiro invisível. Quando a alma reconhece outra, não é por acaso, é porque há algo a ser aprendido, curado ou finalizado. E o curioso é que, mesmo quando a relação termina, a energia desse encontro continua te acompanhando, até que a lição seja integrada. Você pode mudar de cidade, de parceiro, de rotina, mas enquanto não entender o que aquele amor veio te ensinar, ele continuará vivo dentro de você. Alguns chamam isso de karma, Jung chamava de sincronicidade, e outros chamam de destino, mas no fundo, é só o inconsciente tentando te fazer ver. O universo repete experiências até que você desperte, até que você pare de procurar o mesmo padrão em rostos diferentes, até que você entenda que o amor não está lá fora, mas dentro de você, esperando ser reconhecido. E quando esse reconhecimento acontece, o tipo de amor que antes te destruía, agora te liberta. Você começa a perceber que não precisa mais que o outro te complete, que o amor não é escassez, é abundância, e que o verdadeiro encontro não é entre duas metades, mas entre dois inteiros. Esse é o ponto da individuação, o momento em que o amor deixa de ser uma busca e se torna um estado de consciência. Mas até chegar lá, o processo é árduo, envolve perder, chorar, soltar, recomeçar. Envolve aceitar que nem todo amor intenso é seguro, e nem todo amor calmo é fraco. Envolve entender que o amor verdadeiro não é aquele que evita a dor, mas aquele que permanece mesmo quando ela aparece. E às vezes permanecer significa seguir sozinho, porque o amor também é coragem. Coragem de se despedir quando o ciclo termina. E talvez no fundo esse seja o segredo de quem amadurece emocionalmente. Entender que a dor de deixar ir é menor do que o sofrimento de se agarrar ao que já cumpriu o papel. O amor que te transforma não precisa ficar para sempre, porque ele já deixou o essencial, uma versão de você mais desperta, mais consciente, mais inteira. Então, da próxima vez que sentir que alguém te marcou profundamente, não pergunte, por que acabou? Pergunte, o que eu precisei aprender com isso? Porque toda história que mexe com a alma tem um propósito simbólico. Nada é por acaso quando o assunto é o inconsciente. E se o amor foi intenso, é porque a lição era importante. No fim, o amor que te transforma é como o fogo. Ele queima, purifica e depois se apaga.
mas te deixa outro, e mesmo que o outro vá embora, a chama permanece dentro de você, como uma memória viva do que é ser realmente tocado. Se essa reflexão ressoou com algo que você já viveu, deixa um comentário contando o que esse tipo de amor te ensinou. Se você acredita que todo encontro tem um propósito, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala sobre o que o coração sente, mas a mente não entende, sobre o inconsciente, a alma e o poder de se conhecer através do outro, porque no fim, o maior amor de todos é aquele que te devolve para você.